Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. A Bíblia é uma coleção de 66 livros distintos, mas todos unidos em um só. Existe uma unidade, é um todo unificado. E este é o princípio do qual a segunda chave da interpretação bíblica depende: o contexto. O contexto se refere ao que vem antes e ao que vem depois de algo. Todo bom detetive que investiga os fatos sabe a importância do contexto. Muitas notícias são dadas sem levar em consideração o contexto, o que acaba transmitindo uma informação distorcida, fazendo com que os fatos fiquem distorcidos. Isso também pode acontecer com a palavra de Deus. Na verdade, todas as principais seitas são formadas a partir de uma violação do princípio do contexto. Porém, boa parte dos erros de interpretação podem ser corrigidos se você se atentar em ler os versos anteriores e posteriores. Veja, por exemplo, o texto de Filipenses capítulo 2, verso 12. Se lido fora do seu contexto, pode indicar que a salvação depende das obras, do nosso esforço em alcançá-la pela nossa força. Muitos leem esse versículo e o interpretam assim, mas se continuassem, veriam que a salvação é uma obra de Deus. Ele é quem opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando analisamos Atos capítulo 1, verso 8, nós voltamos ao contexto anterior e descobrimos que ele veio como uma resposta de Jesus à pergunta dos discípulos sobre o estabelecimento do reino, e logo em seguida vem a ascensão de Jesus. Isso causa um profundo impacto nos versos seguintes. Desta forma, quando estudar um versículo, parágrafo, seção ou até um livro inteiro, consulte sempre os versos anteriores e posteriores. Busque ter uma visão do todo em vez de apenas das partes. Há vários tipos de contexto. Cada um expressa um ponto de vista diferente sobre a passagem que se está considerando. Contexto literário. No exemplo de Atos, capítulo 1, verso 8, vimos uma ilustração de contexto literário. Veja o podcast número 11, comece por um versículo. O contexto literário de qualquer versículo é o parágrafo do qual faz parte, a seção da qual o parágrafo é parte e o livro do qual a seção é parte. E devido à unidade da Bíblia, o contexto definitivo de qualquer livro é toda a Bíblia. Contexto histórico. Neste caso, é verificar quando o fato ocorreu, onde a história se encaixa, o que estava acontecendo no mundo da época, quais as influências sociais, políticas, econômicas e tecnológicas sobre o autor e para os seus leitores. Contexto cultural. A cultura tem uma poderosa força sobre as formas de comunicação, e as culturas no tempo bíblico tiveram um profundo efeito na criação da Bíblia. Assim, quanto mais você souber sobre as culturas antigas, mais visão terá do texto. Falarei mais sobre isso em posts posteriores. Contexto geográfico. A geografia é algo extremamente relevante na interpretação da Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, em que há o relato da tempestade acalmada, as características geográficas ao redor do Mar da Galileia são importantes para entender as tempestades que acontecem naquela região. Ao fazer isso, você perceberá o quão violenta a tempestade pode ter sido, a ponto de aterrorizar alguns discípulos que eram pescadores profissionais, mas nunca tinham presenciado uma tempestade como aquela. A investigação do contexto geográfico responde perguntas como: qual o tipo do terreno? Que características topográficas faziam parte daquela região? Como era o clima? Qual a distância entre o local mencionado e outras regiões próximas? Quais eram as rotas de transporte para o povo? Como era a cidade? Como o local ou região era conhecido? Neste ponto, um atlas será de grande ajuda. Contexto teológico. A questão aqui é: o que o autor sabia sobre Deus? Qual o relacionamento de seus leitores com Deus? Como o povo adorava a Deus naquela época? A que parte da Bíblia eles tinham acesso naquela época? Que outras religiões e visões de mundo influenciaram suas mentes? O problema central é onde a passagem se encaixa numa visão maior da Bíblia. Veja que a Bíblia foi uma revelação progressiva de Deus ao longo da história. Foram necessários vários anos para formá-la. Durante esse tempo, Deus revelou mais e mais da sua mensagem aos autores. Por isso,
É importante localizar a passagem no fluxo da Bíblia. Ao ler o livro de Gênesis, as pessoas naquela época não tinham a Bíblia escrita como a temos hoje. Tudo era feito por tradição oral. Um recurso muito útil para se ter aqui são os comentários. Falarei sobre ele em posts posteriores.